Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o exercício 23. Determinar a área e a altura de um sedimentador cujo ensaio de proveta está apresentado na tabela. Para operar de 10 litros por hora de carbonato de cálcio, massa específica 2,9 gramas por centímetro cúbico, de 50 gramas de sólido por litro de suspensão, e a lama deve ter 280 gramas de sólido por litro de suspensão. Tá? Então aqui a gente tem os dados do enunciado, né? Já com as devidas conversões, a gente tem vazão volumétrica 0,01 metro cúbico por hora, concentração de sólidos na alimentação 50, concentração de sólidos no espessado 236, massa específica do sólido 2.900 kg por metro cúbico, e a massa específica do fluido, né, não foi dado valor de temperatura, então a gente está utilizando um valor aqui genérico de 1.000 kg por metro cúbico. Para a gente poder resolver esse exercício, a gente também vai precisar, né, das frações volumétricas referente aos sólidos, tanto na alimentação quanto no espessado. Né? E para isso, a gente vai utilizar aqui concentração de sólidos na alimentação, dividido pela massa específica do sólido, vai obter aqui 0,017, mesmo procedimento para a parte do espessado, né, concentração de sólidos no espessado, dividido pela massa específica do sólido. Tá? Então, 0,081. Também foi informado, né, esses dados experimentais, né, do ensaio de proveta, né, onde a gente tem aqui o tempo em horas e a altura em metros, tá, para a gente poder fazer a construção do gráfico. Tá? Então, aqui a gente tem, né, o comportamento, né, dessa curva de sedimentação, né, desse gráfico Z por T, né, a altura aqui no eixo das ordenadas, e o tempo em horas aqui no eixo das abscissas. Tá? Diferente do exercício anterior, né, que foi pedido que a gente determinasse a área tanto pelo método de Quinte quanto pelo método de Biscaia, aqui nesse exercício ele deixa livre, tá? Então, se sempre que for possível determinar pelo método de Biscaia, a gente vai fazer, tá? Porque ele é mais prático, né? Pelo método de Quinte você teria que fazer toda aquela elaboração na tabela, teria que fazer regressão linear, então é um método mais demorado, mais trabalhoso, né? Então sempre que der para resolver por Biscaia a gente vai fazer, né? Para a gente saber se o exercício pode ser resolvido por esse método, a gente tem que verificar o valor do Z mínimo, tá? Se o valor que você encontrar aqui na altura estiver dentro dessa faixa de transição, né, nessa parte onde que tem a curva, o método de Biscaia pode ser utilizado, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar esse Z mínimo, né? Z mínimo é dado aqui por ε0 vezes E0 dividido pelo ε do espessado, tá? Então a gente tem ε0 vezes a altura aqui no tempo inicial dividido pelo o ε do espessado, tá? Então a gente obteve aqui 0,07, tá? 0,07 está mais ou menos por aqui. Então 0,07 está dentro dessa faixa aqui de transição, né? Então o método de Biscaia é válido, tá? Para a gente determinar o T mínimo, né, é o valor correspondente em relação ao Z mínimo. Então 0,07, o valor de T mínimo vai dar mais ou menos por aqui. É claro que a gente vai pegar um resultado um valor, né, um pouco mais preciso, a gente vai fazer uma interpolação. Como a gente teve 0,07, 0,07 está dentro desse conjunto de dados aqui, né? A gente tem um valor intermediário aqui, a gente vai verificar qual que é o tempo em horas aqui fazendo a interpolação, tá? Então, para isso, a gente vai estar utilizando aqui o y superior menos o inferior, dividido pelo x, né, superior correspondente, menos o y, ou melhor, menos o x inferior aqui correspondente, vezes o valor do z mínimo encontrado, menos o valor do x aqui inferior, mais o valor do y inferior aqui. A gente obteve, então, 0,4669 horas, tá? Que é, né, um valor que poderia ser encontrado aqui nesse valor intermediário. Então, bom resultado. Tendo o valor do T mínimo, a gente consegue determinar qual que é a área utilizando essa equação aqui, né? Então, isolando ali a área, a gente vai ter vazão volumétrica vezes o T mínimo dividido pelo tempo, a altura aqui no tempo inicial, dividido
pela altura aqui no tempo inicial, a gente vai obter aqui 0,0139 metros quadrados para esse sedimentador, tá? Utilizando, claro, o método de Biscaia. Outra coisa que é pedida aqui no exercício é para a gente determinar a altura desse sedimentador, né? A altura ela é dada pelo somatório, né, de H1, H2 e H3, essa altura total, né? Sendo que H1 é um valor que é arbitrário, né? Você pode determinar qualquer valor aqui entre 0,45 e 0,75. Eu vou optar aqui por um valor intermediário, né? Então 0,45 mais 0,75 dividido por 2, então o valor médio aí 0,60 metros quadrados, 0,60 metros, tá? Para H2, a gente vai utilizar essa equação aqui, né? Onde que a gente não tem, né, essa informação aqui do tempo de residência, tá? Então, o tempo de residência, você vai utilizar aqui o valor logo após, ou melhor, você pegar o valor que começa a fase de transição, né? Eu gosto de começar nesse ponto aqui, né? Logo antes da curva, tá? A curva começou aqui, né? Então eu pego o valor anterior. E para terminar, né, o valor do tempo de residência, é a hora que a sedimentação acabou, tá? Então eu vou escolher esse ponto aqui como sendo, né, o valor final, né? Mas veja que se você acabar escolhendo esse ou escolhendo esse, né, não vai ser errado, tá? Aí depende de cada um, né? Eu vou escolher esse porque eu considero que aqui terminou a curva, então vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar um a mais, tá? Então, vou terminar nesse terceiro ponto aqui. Então, 0,0833. E aqui no sexto ponto, tá? No 0,083, tá? Então, esse é o meu tempo de residência, de 0,8 até aqui é o 008, tá? Então, vamos utilizar aqui para essas informações para resolver o H2, né? H2 vai ser 4 dividido por 3, vezes o Z mínimo que a gente encontrou aqui, vezes o tempo de residência, tá? Que vai ser o 0,833 menos o 0,083 horas, tá? Isso aqui dividido por o T mínimo. Então, a gente vai obter aqui 0,15 metros, tá? Para essa altura H2. Para o H3, a gente vai ter essa equação aqui que vai relacionar com o diâmetro, tá? Então, 0,073 vezes o diâmetro. Bom, o diâmetro não foi dado, tá? Mas a gente vai determinar a área do sedimentador, né? Nesse sedimentador aqui não foi informado se ele era um sedimentador cilíndrico, né? Você vê que ele pode ter outra geometria, tá? Essa equação que é dada aqui, né, com diâmetro, é só quando você tiver, né, com o sedimentador um cilindro, né? Então, a gente vai verificar a área do sedimentador aqui, a área de seção transversal, né? πd ao quadrado dividido por 4. Se ele for de outra geometria, você vai ter que verificar na literatura qual seria a equação apropriada, né? Então, isolando aqui o diâmetro, né, a gente vai ter 4 vezes a área, que a gente encontrou aqui, dividido por π, né? Dividido por π. Isso aqui elevado na 0,5 para a gente poder retirar ali a raiz, né? Então, a gente teve uma altura H3 de 0,01, tá? E a altura total, então, do sedimentador vai ser o somatório, né? Então, H1 mais H2 mais H3, tá? Obtivemos aqui um valor de 0,76 metros, né? Seria o que aqui? 70 centímetros, né? Então, 76 centímetros, né? Então, tá aí, né? O exercício 23, bem parecido com o exercício anterior, né? Aqui a gente utilizou apenas um método de Biscaia para determinar tanto a área, né, quanto a altura desse sedimentador. Bem, para esse exercício era isso. Valeu!